Nós herdamos uma herança maldita, ou melhor, nós como gremistas fomos atrás de uma herança maldita. E isso tem tudo a ver com o Luiz Castro e eu vou contar para ti nesse vídeo como isso, antes aqui, ó, sem perder teu tempo e para a gente já ir pro foco do vídeo para mim te explicar o que eu quero dizer com isso. Deixa o likezinho, tá? Se tu gosta desse tipo de conteúdo mais trabalhado, mais de fazendo uma pesquisa até histórica, por assim dizer, deixa o like, te inscreve no canal independente de Grêmio. Aqui a gente tem um vídeo por dia com notícias, tem o de hoje de manhã, tá, que eu soltei aqui com notícias atuais do Grêmio, e tem esse que eu solto à noite agora com contexto mais histórico. Te inscreve aí, vamos junto e vai deixando tua opinião à medida que tu vai vendo aí, tá? Sem perder tempo, vamos lá, vamos falar porque existe uma inflação invisível no futebol brasileiro. E antes que tu me pergunte, isso não tem nada a ver com a economia do país. O nome dela é a grife lusitana. Desde que Jorge Jesus transformou o Flamengo numa máquina de vencer e Abel fez o Palmeiras, como é que eu posso dizer, um império implacável de títulos e finais e jogos importantes, o Brasil vive sobre uma herança bendita para resultados, mas maldita para os cofres. Criou-se um mito de que qualquer treinador que fale português com sotaque europeu carrega a fórmula mágica do sucesso tático. E é exatamente essa urgência de achar o seu próprio Abel, o seu próprio Jorge Jesus, que faz clubes gigantes como aqui, ó, o nosso Grêmio, pagarem salários astronômicos inimagináveis e darem o status de salvador da pátria a profissionais que no resto do planeta ocupam uma prateleira bem inferior a isso. Hoje nós vamos destrinchar um pouco como essa obsessão mudou o mercado brasileiro e a real prateleira de Luiz Castro, mas não nos nossos olhos, trazendo informações de contexto histórico de fora daqui. Porque para a Europa ele é um ótimo gestor de projetos para formar a base, mas para o Grêmio ele é o salvador da pátria a preço de elite mundial. Então vem comigo que agora eu vou te explicar tudo certinho sobre isso daí, ó. Mas para a gente entender o tamanho da grife, vamos aos números, tá? Rapidão aqui, ó. Desde 2019, mais de 20 treinadores portugueses passaram pelo futebol brasileiro. Mas a verdade nua e crua é que a taxa de sucesso real é assustadoramente baixa, se tu comparar ao nível de investimentos que a gente faz. Vamos lá. No topo dessa pirâmide de portugueses que vieram de 19 para cá, temos isolados Abel Ferreira, Jorge Jesus e junto com eles, chegando perto, o Arthur Jorge na sua passagem pelo Botafogo. Isso a gente concorda, né? Eles entregaram um pacote completo. Desempenho consistente, títulos e longevidade. Mas e o resto, hein? Mas e o resto? O mercado brasileiro virou um carrossel de tentativas desesperadas. Tivemos passagens pesadas e cheias de faísca, como o Vitor Pereira, que saiu do Corinthians alegando doença da sogra, foi parar no Flamengo e também não deu certo. E o próprio Luiz Castro, em sua primeira fase no Botafogo, começou muito mal, depois alinhou um pouco, quando o trabalho engrenou, saiu correndo lá para o mundo árabe treinar o Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Paulo Souza abandonou às vésperas de uma Copa do Mundo a seleção polonesa e naufragou no Flamengo. Bruno Lage, com pouquíssima experiência, derreteu em poucos meses no Botafogo. Álvaro Pacheco, o Boina, durou apenas 4 jogos num remendado Vasco da Gama. E a lista de apostas de meio de tabela só cresce, tá? Pepa, Petit, Renato Paiva, Antônio Oliveira, Ivo Vieira e por aí vai. Muitos nomes. Até o aposentado Gesualdo Ferreira foi contratado pelo Santos e durou pouquíssimo tempo aqui. O grande ponto é, o Brasil pagou a passar salários de padrão Premier League para técnicos que muitas vezes estão desempregados ou em mercados secundários e periféricos, apostando cegamente apenas na nacionalidade e no passaporte europeu com a linguagem portuguesa. E é exatamente no ápice desse cenário da inflação que o Grêmio foi buscar o Luiz Castro. Mas quem é ele quando olhamos fora do nosso ecossistema? Vamos pegar informações de fora daqui, tá? Castro não é o típico do jogador medalhão que virou técnico por osmose. Ele teve uma carreira modesta, foi um jogador de time pequeno e olha lá ainda para se falar. E ele usou o tempo para se formar em física, assim. Uma curiosidade, Luiz Castro é formado em física. Essa mente analítica e acadêmica levou para o coração do Futebol Clube do Porto, onde passou 10 anos como arquiteto das principais categorias de base. Ele fez a categoria de base do Porto virar um turbilhão. Ele não estava ganhando ligas profissionais no banco de reservas. Estava criando a engrenagem que fez o Porto lucrar muita grana.
mas não como técnico principal. Ele unificou a metodologia de um gigante europeu com a prática dele. Quando ele decidiu dar o passo além e focar no futebol profissional de elite, o nível baixou um pouco. Fez trabalhos consistentes em equipes pequenas de Portugal, como Rio Ave, Chaves e uma equipe média, digamos assim, que é o Vitória de Guimarães, onde conseguiu uma classificação para a Europa League, chamando a atenção do Shakhtar Donetsk. E é onde teve o seu grande momento no cenário europeu. Foi campeão ucraniano, como o Shakhtar sempre é com qualquer treinador, ok? E o principal título da carreira dele, a gente pode falar aqui, que é vencer o Real Madrid 2 vezes numa fase de grupos de Champions League, tanto na Ucrânia quanto na Espanha, ou do nosso glorioso TT que está aqui no Grêmio hoje. Mas reparem bem no padrão que se desenha na sua carreira após esse auge de vencer, do título vencia o Real Madrid. Al Raio do Catar, Botafogo, Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Al Wassal dos Emirados Árabes Unidos. Luiz Castro tornou-se um especialista de mercado em projetos de alto retorno financeiro e reestruturação institucional profunda, alternando estrategicamente entre vitrine do futebol brasileiro e dinheiro do Oriente Médio. Agora vamos estourar um pouco a bolha da narrativa oficial, tá? Como a imprensa europeia realmente enxerga o atual comandante do Grêmio? Em Portugal, Luiz Castro tem um respeito máximo institucional. Ele possui o grau 4 da federação, a licença Pro da UEFA, ele é tratado legitimamente como o professor, por causa das suas láureas e por causa do seu trabalho na base do Porto. Mas se você sentar com alguns jornalistas e analistas dos principais jornais portugueses, vamos pegar o exemplo A Bola ou Record, e perguntar se ele está na primeira prateleira do país, a resposta sincera que vai vir para ti é um não. A verdadeira elite portuguesa no planeta hoje conta como nomes como Rubem Amorim, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Sérgio Conceição. Castro habita um segundo escalão internacional de portugueses, ao lado de nomes como Carlos Carvalhal e Paulo Fonseca. Ele é digamos, o profissional ideal para os chamados projetos especiais. Esses dois nomes que eu falei com ele, que ocupam a mesma figura, Carlos Carvalhal ou Paulo Fonseca, vocês conseguem detalhar aonde eles estão agora ou a carreira deles sem procurar no Google? Eu duvido. Para o resto do mundo, as escolhas de carreira dele deixam isso claro. Ao optar repetidamente por mercados periféricos financeiramente recusáveis, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes, ele naturalmente se afastou do radar das 5 grandes ligas europeias. Ninguém em Premier League, La Liga, Bundesliga, Liga Francesa ou mesmo na Série A italiana chega a cogitar, e não estou falando nem de agora, estou falando de um passado recente. Ele veio para o Botafogo porque ele não tinha essas propostas. Ele foi para o Al Nassr por indicação do conterrâneo dele, Cristiano Ronaldo. Nunca ele figurou nas 5 principais ligas e nem como cogitação dos principais clubes de Portugal, Porto, Sporting e Benfica. E aqui nós fechamos o ciclo dessa análise. Por que o Grêmio topou pagar uma verdadeira fortuna, deu a chave da categoria de base do futebol para um técnico que tem um patamar mediano? Simplesmente porque o futebol brasileiro ficou completamente refém do medo do atraso tático. Já que os nossos brasileiros não conseguem, vamos trazer de fora, já que deu certo em outro lugar, tipo Flamengo e Palmeiras e Botafogo. O Grêmio não contratou Luiz Castro apenas pelo que ele entregou recentemente no Al Wassal ou no próprio Shakhtar Donetsk. O Grêmio contratou a ideia de um técnico europeu que vinha salvar a pátria, fortemente inflacionada pela herança de Jesus e Abel Ferreira. Castro é um profissional de excelência metodológica, sem sombra de dúvidas. Pode arrumar e valorizar a base tricolor? Sim, ele tem o DNA exato para isso. Mas o status de intocável e o custo financeiro dessa operação são o preço real que o clube paga por viver em um mercado que supervaloriza o sotaque em detrimento de contexto histórico? O Grêmio comprou um projeto de longo prazo a preço de ouro. Resta saber se o imediatismo cruel que já está afetando o Luiz Castro dentro do Grêmio vai deixar ele conseguir dar esse retorno que quem o contratou imagina. Mas agora eu quero saber a tua opinião. Você acha que o Luiz Castro realmente vale o status e o salário de elite que ele tem aqui no Brasil? Ou ele se beneficia dessa grife inflacionada dos portugueses? Comenta aí embaixo, eu quero ver pegar fogo esse debate aí. Não esquece do like, de se inscrever no canal se gosta de conteúdo que nem esse. E vambora, até o próximo vídeo. Abraço para os amigos. Tchau, tchau.